Enfim, gente, depois de muitos anos eu decidi fazer o que nesse canal? Colocar à prova uma estratégia que muitos gurus, mas principalmente o Warren Buffett, ele defende muito que o investidor comum tenha, pensando no longo prazo. E que estratégia é essa, gente? Investir através dos ETFs. Eu vou começar a fazer isso mensalmente na prática com vocês e a partir de hoje a gente vai dar um start então nessa estratégia, nesses investimentos, nessa carteira aqui do canal que vocês vão poder acompanhar até mesmo pra gente entender se o Warren Buffett e esses grandes gurus realmente têm razão. Eu não sei por quanto tempo mais eu ainda estarei aqui no YouTube, mas enquanto eu estiver produzindo conteúdos de investimentos, a gente vai fazer esse acompanhamento mensal dessa carteira que começa hoje. E bom, pessoal, antes da gente começar, deixa eu pedir já para vocês se inscreverem aqui no canal, deixarem o like de vocês. E bom, se liguem agora, gente, nesse vídeo aqui do próprio Warren Buffett, eu já passei em alguns outros vídeos aqui no canal, mas só pra gente contextualizar essa defesa que ele faz, né, da gente investir através de ETFs. The best single thing you could have done on March 11th, 1942, when I bought my first stock, was just buy an index fund and never look at a headline, never think about stocks anymore. Pointed out that if you'd put $10,000 in an index fund that reinvested dividends, and it would come to $51 million now. Bom, gente, essa estratégia basicamente ela consiste nas premissas que o investidor comum ele não tem muito tempo de fazer o stock picking, de analisar realmente de cabo a rabo uma empresa antes de investir e que por conta disso alguns erros podem ser cometidos, custando muito caro para o investidor. Então uma maneira que o Buffett ele considera muito segura é investir através dos ETFs, que você já vai ter uma carteira relativamente diversificada, porque dentro de um ETF, muitas vezes, por exemplo, o BOVA11, aqui no Brasil você já tem mais de 90 empresas. E eu preciso dizer o seguinte, gente, eu já torci o nariz para os ETFs, primeiro porque aqui no Brasil eles não distribuem dividendos, mas eles reinvestem os dividendos no próprio ETF. Então isso afeta diretamente, né, no crescimento do patrimônio do fundo. Mas eu também torci o nariz porque eu pensava, poxa, eu vou comprar um ETF e basicamente ele replica uma carteira teórica com 90 ativos. Dentro desses 90 ativos é óbvio que eu não vou gostar de alguma empresa, então eu não vou investir, porque vai ter uma massa podre ali no meio. Só que no fim, a ideia de um ETF é que a gente capture uma média ali de uma carteira realmente teórica, e mesmo que tenha empresas que a gente não goste tanto, provavelmente podem ter outras que podem fazer com que ele performe muito bem, pensando no longo prazo, tá? Então, basicamente, é isso que a gente vai tentar fazer a partir de agora. Nós vamos montar uma carteira inicialmente com 3 ETFs, tá? Que eu escolhi, eu vou explicar o porquê de cada um para vocês hoje. E o que a gente vai fazer? Aportes de R$1.000 todos os meses. E a gente vai fazer o rebalanceamento de carteira. Por quê? A gente vai unir isso que o Warren Buffett ele traz, né, sobre investir através de ETFs, mesmo que lá fora, por exemplo, eles paguem dividendos e tal, e entrem na isenção do imposto de renda, coisa que aqui não acontece, mas a gente vai trazer isso para o nosso mercado e eu vou unir justamente com a minha própria filosofia de investimentos de fazer aportes mensais, porque sim, gente, eu acho que o investidor comum também não tem plena capacidade de acertar topos e fundos, e isso também os grandes gurus falam sobre isso, que eles mesmos não acertam topos e fundos, então a gente que não vai ficar tentando, nós vamos fazer aportes todos os meses, rebalanceando a carteira, entendendo o que caiu mais, o que subiu mais, pra gente realmente destinar a nossa grana, e vocês vão poder acompanhar então mês a mês a evolução dessa nossa carteira que a gente tá fazendo pensando no longo prazo, tá? Bom, pessoal, deixa eu já começar compartilhando a minha tela com vocês, porque aí eu vou começar a explicar então o porquê das minhas decisões, tá? Bom, pessoal, aqui eu tô com a minha tela da Clear já, e eu não vou colocar todos esses ETFs na carteira, tá? Mas o que eu fiz? Eu peguei ETFs que replicam basicamente a mesma coisa, né? Só que com taxas de administração diferentes, preços diferentes, até mesmo para eu explicar para vocês o porquê que eu optei por um e por outro, tá? Eu quero começar trazendo o BOVX11 e o BOVA11. Eles replicam o nosso índice Bovespa. Então, basicamente, a carteira teórica de ambos é a mesma coisa. E aí vocês devem estar se perguntando, Bea, por que eles estão aí com variação diária, pelo menos, né, diferentes? Porque, basicamente, a liquidez de um e de outro são diferentes. O BOVA11 é muito mais antigo, né? Ele tem uma liquidez muito maior. Muitas vezes o BOVX11 pode ter menos pessoas ali negociando, então pode ter um spread maior também. E até mesmo isso influencia, né,
enquanto vai variar esses ETFs, tá? Mas de qualquer maneira, olhando o BOVX11 e olhando o BOVA11, o que eu comecei a fazer, gente? Comparar as taxas de administração. Então, o BOVX11, por exemplo, ele tá com a taxa zerada, porque lá dentro das premissas dele, até eles atingirem 1 bilhão ali de volume investido ali no ETF, ele vai ter essa taxa zerada. Enquanto o BOVA11, basicamente, ele tem uma taxa de 0,10%. Então, ele tem uma taxa de administração maior. Como vocês podem ver, também tem preços diferentes e até mesmo por conta disso eu acabo optando pelo BOVX11, porque com menos de R$10, por exemplo, você pode investir. E se você for um investidor que não vai aportar R$1.000, mas vai aportar 100, R$200 por mês, então a gente consegue encaixar esses ETFs melhor dentro de um aporte um pouco menor, tá? Saindo do BOVX11, que foi a nossa primeira escolha, eu quero trazer o IVVB11 e o BIVIB39, tá? O BIVIB39, ele é um BDR de ETF, não é um ETF como o IVVB11, tá? Só que ambos replicam o índice S&P, né? Ou seja, a gente vai começar a colocar um pezinho lá fora e também vai ter o efeito cambial. Conforme dólar sobe, dólar desce, tudo isso vai movimentar esses nossos investimentos também junto com a performance, né, do índice S&P lá fora. Só que o que acontece? O BIVIB39, gente, ele tem uma taxa de administração de 0,03%, enquanto o IVVB11 tem uma taxa de administração de 0,23%. Então, olhando nesse cenário, eu vou optar pelo BDR de ETF, que é o BIVIB39, para colocar o pezinho lá fora com uma taxa de administração menor e também, mais uma vez, com o valor nominal menor de 50 e poucos reais frente a 224 do IVVB11. Então a gente começa a encaixar esse ETF também para quem vai fazer aportes menores, tá? Feito isso, gente, vamos para o índice de Small Caps. Aqui nós temos o XSmall 11 e o Small 11, tá? O mais líquido é o Small 11, mas a gente volta mais uma vez para as taxas de administração, tá? Small 11 hoje cobra 0,69% e o XSmall 11, 0,30%, tá? Então a gente vai optar pelo XSmall 11, né? Que inclusive ele também tem um valor de fácil valor nominal menor, em torno aí de R$6, e que tem uma taxa menor. Claro que é importante ressaltar que a liquidez desses ativos são diferentes pelos motivos que eu acabei de explicar, mas basicamente vai ser assim que a gente vai montar essa carteira. Com qual finalidade? Vocês viram que a gente não tá só diversificando, investindo, por exemplo, em um único ETF, onde já tem várias empresas dentro, por exemplo, o BOVX11 você tem mais de 90 empresas, o BIVIB39 mais de 500 empresas e por aí vai. Mas a gente também vai diversificar com o pezinho em mercados e também com finalidades diferentes. Por quê? O BOVX11, a finalidade é basicamente a gente tentar capturar o movimento da nossa bolsa de valores pensando no longo prazo, tá? Tô falando longo prazo, que não é menos do que 5 anos, tá? Quando a gente fala do BIVIB39, nós vamos tentar trazer um pouquinho mais de proteção por estarmos em um mercado muito mais maduro, que é o mercado norte-americano, e também com a variação cambial, que dependendo da variação cambial, a gente pode também ter um retorno positivo para esses ativos, tá? E claro, principal, nos expormos ao mercado que é muito mais maduro que o nosso. E aí, por terceiro, né, gente, o XSmall 11, a gente vai tentar capturar um ganho maior com a valorização da cota, porque aqui nós estamos falando de um índice que tem várias empresas de baixa capitalização ou pequenas empresas da nossa bolsa de valores que sim oferecem um risco maior, mas que também podem trazer aí retornos muito maiores, tá? Inclusive, se a gente compara Small 11 com o BOVA11, naturalmente o Small 11 ele tem uma rentabilidade maior, claro que com um risco maior, mas justamente porque nós podemos encontrar empresas dentro desses índices que têm um crescimento exponencial. O que é mais difícil dentro de um BOVX11 ou de um BOVA11, porque basicamente ele tem as principais empresas da nossa bolsa de valores, em sua grande maioria já as blue chips. Enfim, gente, definimos essas empresas não, né? Esses ETFs. Agora vamos para como a gente vai fazer o gerenciamento dessa carteira e tem uma planilha que eu uso mesmo, tá? No meu dia a dia, todos os meses quando eu vou fazer os meus aportes na minha estratégia pessoal, que sim envolve o stock picking, que é essa planilha aqui. E no que ela consiste, gente? Basicamente eu vou colocar o ativo que eu quero comprar, quantos % eu quero que ele represente dentro da minha carteira, eu coloco o valor de cotação do dia, o valor do meu aporte e ele vai dizer quanto que eu tenho que comprar de cada um desses ativos, tá? Agora, como a gente tá começando essa carteira basicamente do zero, claro que vai ficar assim dessa maneira muito simples. Ele tá dizendo para comprar 333,3
30 centavos, na verdade, né, de cada um dos ativos, porque eu defini que 33% vai ser o peso de cada um dos ETFs. Mas no mês que vem, quando essa carteira já tiver andado, vocês vão ver que provavelmente vai ter algum ETF com 35% de peso, um com 32%, e que quando eu colocar aquele aporte de R$1.000 que eu falei para vocês que a gente vai fazer, então ele vai fazer uma distribuição diferente a fim de tentar voltar esse equilíbrio para que cada ETF volte a ter 33% de peso dentro da carteira, tá? Então, basicamente, o que a gente tem aqui, dado esse valor de R$1.000 que eu coloquei aqui, dado essa meta de peso que eu quero que tenha na minha carteira, para cada ativo, ele tá dizendo que eu tenho que comprar 34 BOVX11, 55 XMOL11 e 6 BVB39. O que acontece, gente? Nós estamos, agora são passado das 8 horas da noite, o mercado tá fechado. E aí o que acontece? Pra gente conseguir enviar ordens com o mercado fechado, sim, é possível fazer isso através da Clear. E aí eu tenho que usar o aplicativo, tá? Por enquanto a gente só consegue programar as ordens através do aplicativo. Então agora o que eu vou fazer? Vou gravar a minha tela para vocês e a gente vai fazer então um envio dessas ordens juntos. E aí é claro, né? Eu tô programando essas ordens em tese, gente, e elas não vão ser executadas hoje porque o mercado tá fechado, mas a partir de amanhã elas serão executadas e aí sim tá valendo, né, o start da nossa carteira. Beleza, gente, aqui eu tô no aplicativo. O que eu vou fazer? Vou vir aqui em favoritos e aí eu vou ter que lançar então esses ETFs que eu quero, tá? Então vamos lá, vou colocar aqui nome ou código da empresa. Vamos começar pelo BOVX11 aqui. Eu já adicionei. Aí o que a gente vai fazer? Vamos colocar mais um ativo aqui. Vamos colocar também o XMOL11, beleza? Adicionar aos favoritos. E vamos colocar também o BVB39, BVB39. E aqui também vai para nossa continha, né? Hoje tudo caindo aparentemente, né, gente? O dia foi meio ruinzinho pro mercado. Mas vamos lá, vamos enviar as ordens então. Começar pelo BOVX11, tá dizendo que eu tenho que enviar 34 ordens de compra não, né? Mas eu tenho que comprar 34 unidades, né, desse ETF. Então vamos lá. Eu quero ir para compra. Aí, ok, ele tá me dando aqui, por exemplo, que o mercado tá fechado, mas eu consigo agendar uma ordem limitada. Beleza? Então vamos lá, continuar. Aqui ordem limitada, aqui eu vou colocar 34, feito. Preço limite, tá? Aqui tá 9,82, eu vou colocar um pouquinho mais, 9,90, né? Eu não sei como é que vai estar o mercado amanhã, mas basicamente eu vou colocar um pouquinho acima do que fechou hoje, tá? Então, 9,90 vai ser meu preço de compra, 34, total aqui 336,60. Feito isso, a validade 14/7, hoje é dia 13 que eu tô gravando, então amanhã tá valendo. Agendar ordem limitada, seguir para assinatura, aqui eu vou digitar a minha assinatura eletrônica, salvar a assinatura, enviar ordem de compra. Beleza, gente, enviei a ordem agendada com sucesso, vou fazer a mesma coisa com os outros ativos, tá? Fiz isso com o BOVX11, vou voltar, fazer o XMOL11, vamos para a compra. XMOL11, ele tá dizendo que eu tenho que comprar 55, então vamos lá. 55 ativos de XMOL11. Tá sendo negociado a R$6,06. Vou colocar aqui um preço um pouquinho maior, só para garantir que a gente vai ser executado, 6,10. Confirmar preço. Beleza, 335,50 a minha ordem. Agendar ordem limitada. E beleza. E agora vamos para o nosso último ativo, gente, que é o BVB39. E aqui, então, ele tá me dizendo que eu tenho que comprar 7. Então, vamos comprar 7 BVB39. E agendar a minha ordem. Feito isso, minha gente, agendei todas as minhas ordens. E aí, amanhã, essas ordens, elas vão ser executadas. E aí, efetivamente, a gente vai dar o start dessa nossa carteira e ao longo dos próximos meses, então a gente vai poder acompanhar se essa estratégia de investir somente através de ETFs, ainda que uma diversidade de ETFs, né, para realmente tentar mitigar risco, se ela realmente funciona. Então, investir em ETFs com aportes mensais e rebalanceamento da carteira. Basicamente, esses são os 3 pilares aí dessa nossa estratégia e que vocês vão poder acompanhar de perto, tá, gente? Bom,
Basicamente, gente, acho que era isso, esse vídeo de hoje, um vídeo um pouco mais longo, óbvio, porque eu tinha que explicar estratégia que ia fazer, mostrar na prática, etc e tal, apesar, né, de algumas partes ficarem um pouco mais aceleradas, até para não tomar muito tempo de vocês, eu sei que eu acho que o que importa mesmo é o que tá fundamentando todas essas escolhas e essa estratégia, mas eu me despeço por aqui então, e aguardo vocês então no mês que vem, com esse quadro pra gente entender como é que andou a nossa carteira a partir então agora do dia 13, na verdade 14 de julho, que é quando as ordens vão ser efetivamente finalizadas, né, ou enfim, concluídas pela Clear, beleza? Bom, eu me despeço por aqui, gente, e aguardo vocês então no próximo vídeo.